Olá, eu me chamo Rosário, sou do Piauí, perto de Lagoa do Paranaguá. Por lá corre uma lenda muito antiga e que até hoje assusta as crianças e quem mora na região não frequenta aquele local à noite. Poucos são os aventurados que vão ao dia, pois essa lenda aparece em todos os horários. Mas hoje eu vim aqui contar a história que mais ficou famosa. Dizem os mais velhos que realmente aconteceu. Quem me contou essa história foi o meu avô. Ele me contava assim. Em um pequeno vilarejo, tinham 2 cabras que andavam juntos, que parecia até que tinham nascido grudados um no outro. Um deles se chamava Gilberto, mas todo mundo chamava ele de Gil Bengamore. Mas não vou entrar em detalhes quanto a isso. Já o outro se chamava José. Era um magrelo que nem carne na bunda tinha. Por isso, seu apelido virou Zé Bunda Seca. E não posso esquecer do mais conhecido dessa turma, o Pato Dog. Era um pato feio da moléstia, que se achava que era o caçador. Quando Gil e Zé iam caçar ou pescar, lá ia o Pato Dog com eles. O danado ia mais marrento que cachorro treinado. E o bicho era bom, principalmente em pegar os peixes que tentavam voltar para a lagoa. Mas corria atrás de tatu e tudo que fosse menor que ele. Voltando aos 2 cabras. Esses 2 gostavam de uma cana e bebiam cachaça pura mesmo, aquelas pinga barata, que fede e só desgraça. Em um certo dia, eles estavam no bar bebendo, quando decidiram que iam fazer uma noite da pescaria. E o melhor local seria na Lagoa do Paranaguá. Quando o dono do bar escutou aquilo, veio logo se meter na conversa, dizendo um bocado de coisa para eles. Falou que por ali era muito perigoso e que eles não deviam ir por lá. Zé da Bunda Mole retrucou, dizendo que não tinha medo de ladrão, porque era cabra macho. Mas o dono do bar falou que não era perigoso por causa disso. Era perigoso porque o povo dizia que quem ia se banhar, pescar ou fazer qualquer outra coisa pelas bandas nunca mais voltava. O dono do bar também disse sobre a lenda que havia um homem ruivo que de manhã ele era um menino ruivo e muito maltrapilho. Já à tarde ele era um jovem rapaz com um pouco de barba e sempre com roupas velhas e sujas. E à noite ele virava um homem adulto, com a barba enorme e cor de fogo. Como ninguém sabia o nome daquela assombração, chamavam ele de Barba Ruiva. Ninguém sabia de verdade o que era aquilo, então apenas não iam por aquelas bandas. Após ouvir isso, Gil da Bengamore e Zé da Bunda Seca caíram na risada, dizendo que isso é história para boi dormir e que eles iam sim até lá e ainda iam levar umas pingas para tomar enquanto pescava. E se o tal do Barba Ruiva aparecesse, eles mandavam o Pato Dog pegar eles na bicada. O dono do bar riu e disse que tudo bem, mas que ele havia avisado os 2. Gil da Benga e Zé da Bunda não tinham família, então viviam pelo mundo fazendo bicos para sobreviver. Eles moravam em uma casinha de sapé, afastada um pouco do vilarejo. Os 2, já mortos de bêbados, pegaram suas coisas, passaram em casa para pegar as varas de pescar e o Pato Dog e foram até a lagoa. A lua estava no céu e era uma lua cheia, bem grande.
Zé da Bunda então disse: Ei, macho, se for aparecer esse tal de Barba Ruiva, que apareça também o lobisomem e a cambada toda. Os dois caíram na risada enquanto passavam pelo vilarejo. Depois de alguns minutos andando, eles finalmente chegaram na lagoa. Cada um pegou o seu tamborete e botou dentro do lago, mas botou no rasinho, para não ficarem tão molhados. Eles então botaram a pinga em um outro tamborete e começaram a pescaria. E lógico, nunca deixavam a pinga de lado. Era sempre uma golada para dentro. Pato Dog já estava atiçado, olhando de um lado para o outro, farejando e vigiando qualquer movimento. Eu não sei como, mas os dois conseguiram pegar muitos peixes. Era peixe que não acabava mais. Parecia que eles estavam vindo para a margem do rio e pareciam que eles estavam fugindo de alguma coisa. Gil acabou percebendo um movimento estranho na água e avisou ao compadre. Mas o movimento na água logo parou. Zé disse que deveria ser algum cardume passando. Depois disso, deram bebida para dentro. Eles estavam bebendo tanto e já estavam tão acostumados com a bebida que eu acho que nem bêbados eles estavam mais. Zé pegou um potinho e colocou a branquinha para o Pato Dog. Olha, se deixasse, o bicho virava o potinho um atrás do outro. Era um bicho pinguço que só ele. Se tivesse AA para animais naquela época, certeza que esse pato seria internado. Logo após um tempo, novamente aquele movimento na água começou. Então, Gil percebeu e avisou ao amigo. Zé, percebendo que poderia ser um peixe grande e por isso os outros peixes estavam vindo à margem, começou a entrar um pouco mais para dentro da lagoa. Ele não era muito inteligente. A água bateu um pouco acima dos joelhos, mas, novamente, o movimento parou e nada de sentir alguma coisa por baixo de suas pernas. Foi aí que, mais à frente, a água começou a borbulhar. Parecia que algo estava fazendo a água ferver, porém, só em um determinado local. O movimento na água foi se aproximando cada vez mais perto de Zé da Bunda Seca, e foi aí que um homem se levantou da água. O homem era bizarro, tinha uma barba bem grande, vermelha. Seus olhos eram da cor de fogo. Suas roupas, mesmo na água, estavam secas, e seu rosto era o de um humano qualquer. Mas ali ele parecia um velho muito macabro. Ele tinha um olhar estranho, fora a cor dos olhos, e um sorriso surgiu em seu rosto. Zé da Bunda Seca e Gil da Benga Mole perceberam que a lenda era real. Aquilo realmente existia. Eu acho que naquele momento até o efeito da cachaça passou. Gil ficou parado, não conseguia se mover. Por sorte, Gil ainda estava um pouco longe. Azar mesmo era do Zé, que estava praticamente de frente com aquele homem. Cerca de alguns segundos que Zé conseguiu tomar coragem e conseguiu correr. Porém, ele acabou tropeçando na lama da lagoa e foi aí que o Barba Ruiva estendeu a mão. Zé chegou até a pensar que fosse um gesto de bondade para ajudá-lo, já que aquilo deixou Zé em pé. Mas logo foi surgindo um sorriso macabro no rosto do Barba. Um sorriso onde mostrava os seus dentes afiados e a mesma mão que levantou Zé foi a mesma que puxou ele para dentro do rio. Pato Dog voou em direção à lagoa num ímpeto de coragem jamais visto.
Deve ter sido o efeito do álcool. Ele começou a atacar a criatura, que se viu perdida pela rapidez que a ave ia de um lado para o outro. Em uma dessas viradas e braçadas, o ser acertou em cheio o pobre patinho, que foi lançado longe, caindo, já sem vida na lagoa. Gil, sem saber o que fazer, continuava paralisado. Ele apenas via o melhor amigo sendo levado para o fundo do rio e o seu amado amigo de penas boiando no lago. Zé lutava para sair dali, se debatia, mas o homem tinha muita força e, já engolindo água, conseguiu suas últimas forças para levantar a cabeça e gritar: "Corre, macho! Pelo menos ele leva só um de nós." Com essa triste frase, Gil finalmente saiu daquele transe e começou a correr. Acabou tropeçando na sua pinga e caindo no chão, mas logo se levantou e correu até o vilarejo. Naquela época, tinha poucas pessoas, poucas casas, e todo mundo se conhecia. Gil, então, correu em desespero e viu que tudo estava fechado. Ele não sabia exatamente o que fazer, já que ninguém estava na rua. Ele foi então em direção ao bar e avistou o dono do bar. Viu que ainda estava aberto e que estava rolando uma seresta. Tinha pouca gente. Na sua maioria, eram só os bêbados e algumas mulheres da vida. Quando Gil chegou lá, tomou os olhares de todos. O homem chorava tanto, dizendo que o Barba Ruiva levou seu amigo para o fundo do lago. Mas ninguém acreditou. Gil estava fedendo a cachaça e a peixe. Então, as poucas pessoas que ali estavam pensaram que era história de bêbado. O dono do bar, rindo da cara de Gil, disse que aquilo era só uma lenda. As pessoas não iam porque acreditavam nessa crendice. Gil jurou de joelhos que aquilo realmente havia acontecido. Um homem no bar, que poucos conheciam, pois era rico na cidade e não andava por aquelas bandas, disse que cuidaria de Gil e o levaria à sua casa. O homem já era de idade. Gil, em prantos, foi levado até a casa onde um homem morava, que se apresentou como Antônio, e disse para Gil dormir na rede, que no outro dia ele iria ajudá-lo. No dia seguinte, Gil acordou e, quando se lembrou do que aconteceu, começou a chorar. Por algum motivo, o tal do Antônio ainda estava lá e disse que escutou o que ele tinha dito e que acreditava nele, pois sua filha também havia sido levada. Pois diz a lenda que o Barba Ruiva é um homem que morava por aquelas bandas. Ele é capaz de se transformar em menino, moço e velho ao longo do dia. Abandonado pela mãe ao nascer, o sujeito se aproxima das moças na esperança de que uma delas quebre o feitiço. E quando não tem mulher, ele leva os homens do mesmo jeito, pois quer vingança por ter sido abandonado e ter crescido sozinho. Dizem que esse menino ruivo morreu afogado, por isso assombra por lá. E o Barba Ruiva levou a filha dele para tentar quebrar a maldição. Mas, pelo jeito, o feitiço não foi quebrado por sua filha. Depois disso, Gil da Benga Mole nunca mais perturbou ninguém da cidade, mas ainda continuava bêbado, andando por aí em silêncio, e nunca mais se atreveu a chegar perto da lagoa do Paranaguá. Dizem que ele faleceu alguns anos depois, pela tristeza por ter perdido seus 2 grandes amigos. Bom, essa é a história que corre de boca em boca aqui pelo Piauí. Eu, que moro pela região, já tomei banho por lá, acompanhada
por um monte de gente, mas nada aconteceu. Mas eu acredito nessa história, pois depois que vi, não era só o meu avô que sabia. Muita gente da região também ouviu a mesma história. Muito obrigado por ouvir um relato e uma boa noite a todos.